Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para o estudo de hoje, tão doce. O que é tão doce para você e para mim, meu irmão, nos tempos de hoje? Vamos entender de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná e pelo encerramento do estudo dessa semana, tá bom? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem dado a mim e a todos os meus irmãos e minhas irmãs que escutam as tuas santas palavras. Abençoa todos os internautas, Senhor, meu Deus. Fortalece os corações deles e delas também, para que enfatize na sua mente e no seu coração essa palavra doce como mel. Grande é teu amor e a tua misericórdia e paciência conosco, Senhor. Nós te agradecemos pelo estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Para encerrar a semana, doce, tão doce, tão doce. Tão doce como mel é a palavra de Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Para a nossa mente, ela é doce para a nossa mente e nosso coração. Pense na sua sobremesa favorita. Pense numa sobremesa que você gosta. Se você já provou um favo de mel, sabe como ele é. Macio, né? E doce, né? Derretendo-se na boca. O Salmo 119, versículo 103, fala assim, ó: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio de teus preceitos consigo entendimento. Salmo 119, versículo 103. Está dizendo que a palavra de Deus é mais doce que o favo de mel. O verso 104 fala assim: por meio dos teus mandamentos de Deus, dos ensinos, conseguimos entendimento. Meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você abre esses salmos, nós já estamos aqui, né? Vamos aqui no livro de Salmos, para você entender o que Deus está querendo mostrar para nós. Quando você abre esse livro de Salmos, 103, né? Aí você vai lendo, 103, não, desculpa, 119, e você vai lendo, né? O versículo 103, e você vai discorrendo toda a Bíblia. Você vai ver como é doce mesmo a palavra de Deus e os ensinamentos que traz para nós, tá? Vamos ver aqui o verso 103, que diz assim, ó: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 105. Queridos, esse verso 104 aqui, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, meu irmão, se tem entendimento melhor na tua vida espiritual e na tua vida diária, quem pode te dar isso é essa palavra doce como mel. Te confortar o teu coração e fazer você entender como deve agir. Por meio dos mandamentos, ele diz, aqui é os mandamentos de Deus que ele está falando. Por meio dos mandamentos de Deus, dos ensinos, conseguimos entendimento. Meu querido irmão, a Bíblia é comparada a um favo de mel, uma imagem que expressa prazer e satisfação.
Você entende? Esse doce é diferente dos outros doces, meu irmão, que você já experimentou. Porque a Bíblia transforma o seu caráter, transforma o caráter das pessoas. E o seu coração também é transformado. Tá? As pessoas começam a enxergar você de uma maneira diferenciada. Tá? O capítulo inteiro também de Isaías 55:1, quando você pega aqui o livro de Isaías, né? 55:1, já estou aqui, já estamos aqui mesmo, né? Bíblia na mão, Deus no coração. Fala assim, ó. Isaías 55, versículo 1. Ó, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Não precisa de dinheiro. Deu de graça, recebe de graça. Deu para você entender aqui? Né? Leia esse capítulo de Isaías aí, 55, meu irmão, do 1, a partir do versículo 1, tá? Esse capítulo de Isaías aí, 55, veja que o Senhor oferece ao que vai a ele para se alimentar da sua palavra, a palavra de Deus, e fala aí, né, à frente aí, em palavras poéticas. É Deus falando em palavras poéticas aí, no livro de Isaías 55, tá? Que você deve vir a ele. Não precisa comprar ou fazer penitências. Não precisa, tá? Vir a ele e receber de graça. Não precisa de dinheiro, meus queridos, amados irmãos e irmãs. A bênção espiritual não são vendidas, viu? Elas já foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando você vê o verso 2, fala assim, ó, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Uau! Por que gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Hã? Por que você dedica tempo para aquilo que não edifica e nem salva? Aqui Deus está mandando você comer do que é bom. Você quer ver? Ó, e bom, meu irmão, é engolir a palavra de Deus. É doce como mel. Ele fala assim, ó. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz, não edifica você? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis como finos manjares. Meu irmão, Deus fala assim, aproveita, que é de graça, não precisa pagar nada. Que estudo maravilhoso, né? Quando nós compreendemos a Bíblia, meu irmão, ela se torna doce mesmo, como mel na nossa boca. E você passa esse doce para outras pessoas, que vão ficando doce também. É assim quando você dá estudo para as pessoas, você nota as pessoas sendo transformadas e comendo a palavra de Deus como fosse um favo de mel. Amados, por que você dedica tanto tempo naquilo que não edifica, nem salva? Aqui Deus está mandando, né, você comer do pão que é bom. Deus está falando para você comer do pão espiritual, a palavra de Deus, e beber da água da vida, como está escrito. O verso 3 aí, vamos ler o verso 3, fala assim, ó, inclinai os ouvidos e vindes a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco
farei uma aliança perpétua. Olha o que Deus está dizendo. Que consiste nos fiéis e nas misericórdias prometidas de Davi. Meu irmão, o Senhor diz, vinde a mim e farei uma aliança perpétua. Perpétua. Misericórdia perpétua. O que você quer mais? Tá bom ou não tá bom esse pão doce? Meu irmão, o verso 5 fala assim, já vamos pular para o verso 5, fala assim, ó. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor ao Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Olha, esse verso é espetacular. Deus fala aqui, meu irmão, que as pessoas correm para perto de você. Que, na verdade, não é perto de você. É para perto de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Veja só, aqui Deus mostra que aqueles que seguem seus caminhos, né, as pessoas verão nele ou nela, né, a glória de Deus. Porque esta luz chama a atenção das pessoas, meu irmão. Deus falou que glorifica as pessoas que falam do nome dele, que passa para os outros filhos dele. Essa luz chama a atenção das pessoas. Essa luz que é Jesus. Tá? Que é a palavra de Deus. Chama a atenção das pessoas com quem nos encontramos. Essas pessoas vêm correndo para junto de você por causa do Senhor nosso Deus e do Santo de Israel. Porque esse, né, nos glorificou. Quando você ler a Bíblia, quando você tem ela como doce, como mel na sua boca, e as pessoas veem em você o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, vê a mudança na sua vida, elas começam a entender e elas começam a mudar também. E elas começam a correr para perto de você para ouvir mais e mais e mais. Meu irmão, eu posso ser testemunha viva disso daqui. Quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus pela primeira vez e ter estudo bíblico, né? Quando eu comecei a igreja com uma pessoa que dava estudo bíblico para mim, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele e sua esposa, né? Meu irmão, chegava o dia de ir na igreja, um dia antes eu já estava na porta dele todo trocado, chamando ele. E a mulher dele saía para fora e falava, o Joaquim marcou algum encontro com você? Eu falei, não, nós temos que ir para a igreja. Hoje é dia de culto. E ela começava a dar risada, falou, é amanhã, João. Sabe o que é isso, meu irmão? A ansiedade de você ficou transformado, você quer falar dele toda hora, de Jesus Cristo, falar de Deus toda hora, da obra, da sua misericórdia, da sua bondade, do que ele já nos prometeu, do que ele faz e de continua fazendo por nós. Prometendo uma terra nova, sem dor, sem sofrimento. Nós queremos é isso, meu irmão, sem morte, sem nada. Meu irmão, você é transformado. Você começa a correr para a palavra de Deus, porque ela é doce como mel. Meu querido irmão, nós corremos para junto daquelas pessoas que falam do Senhor, da nosso Deus, do Santo de Israel, que glorifica as pessoas. Deus nos glorifica. Busca o Senhor enquanto pode ser encontrado, enquanto Ele está perto, meu irmão, minha querida irmã. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus mexe com você, porque ela é viva. É um livro vivo que você está lendo. Tá? Que muda seus conceitos, seus gostos, os seus prazeres do mundo. É mudado. Começa a cair as escamas dos teus olhos e você começa a enxergar mais. Mais e mais.
Quem é que não gosta de um doce gostoso, meu irmão? Nada mais para fortalecer, né, o intelecto do que estudar a Bíblia, sabia? Como eu tenho melhorado, viu? Como eu tenho melhorado, tá? E você também, tá? Nenhum livro terá um vigor, né, as capacidades da sua mente como as verdades da Bíblia, sabia? Nenhum livro vai atingir a capacidade da sua mente tão forte como a Bíblia. Entendeu? As palavras de Deus, se fosse estudada como deveria ser, meu irmão, minha querida irmã, Deus fosse estudado como deveria ser, né? As pessoas seriam muito mais esclarecidas, tá? E mais nobres, mais humildes, mais amorosas, né? São coisas que você vê raramente nos dias de hoje, são pessoas assim. Ninguém pode comer o pão da vida por você, viu, meu querido irmão? Ninguém pode comer o pão da vida por você. Ninguém pode beber a água da vida por você. É você mesmo. Tá? É você. Meus queridos, dedique tempo aos pés de Jesus Cristo e que Ele faça de você uma Maria e uma Marta. Lembra quando nós lemos de Maria e Marta que Jesus disse: Marta, Marta, por que estás tão inquieta, Marta? E Maria estava aos seus pés ouvindo a palavra dele? Agarrada nos seus pés? E Marta, a irmã de Maria, pedindo para o Senhor mandar ela ajudar ela na cozinha, preparar o almoço para eles todos? Você observou o que Jesus disse para ela? Mas Jesus quer que você seja uma Marta e uma Maria. Sabia? Uma Maria que fica aos pés de Jesus Cristo, né, entesourando a palavra de Deus. E uma Marta que continua trabalhando, testemunhando sobre Jesus, espalhando as boas novas da salvação. Aleluia! Deus quer você como Marta e como Maria. Maria edificando a palavra de Deus, estudando mais, se aperfeiçoando, e Marta trabalhando, mostrando para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus, como que o Espírito Santo vive em nós, quais são as promessas que nós temos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Deu para você entender? Que a graça do Senhor seja estendida sobre você, meu irmão. Tão doce mais do que isso, mas nem favo de mel é. Nem favo de mel é. É tão doce que te dá a vida eterna se você seguir. O que você quer mais? Que Deus tome conta de você essa semana. Um bom final de semana para vocês, né? E na próxima semana nós já temos novos estudos e vamos estudar de novo, compreendendo assim a palavra de Deus e vendo o que Deus quer que nós façamos. Tá? Nos últimos dias, Jesus está voltando. Você não crê nisso? Eu, se fosse você, acreditava, meu irmão. Muitas coisas têm para acontecer, muitas coisas já estão acontecendo e vai acontecer mesmo. E uma delas, nós temos segurança que vai acontecer mesmo. É a volta de Jesus vindo nos buscar, amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver e vamos orar junto para encerrar o estudo dessa semana. Grande Senhor, nosso Deus, misericordioso, bondoso e maravilhoso. Tão doce é as tuas santas palavras. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e bondade e paciência conosco. Abençoa todos os meus irmãos internautas. Fortalece o coração deles.
Traga paz para todos nós, para nossos amigos, nossos inimigos, nossos vizinhos. Toma conta das pessoas que estão enfermas neste momento nos hospitais, Senhor. Bendito é o dia da tua volta, querido Jesus, porque sabemos que nada disso vai ter mais. Aonde nós moramos com o Senhor é momento bom, é o pão doce, doce como mel, lugar santo, santificado e glorificado pelo Senhor. E lá estaremos junto do Senhor. Nos permita isso, Senhor. Afasta o inimigo dos nossos caminhos. Perdão pelos nossos pecados pensados e cometidos no dia de hoje. Nós te agradecemos por esse estudo dessa semana. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Tchau, pessoal. Até a semana que vem, hein? Tamo junto. Sabadão aí nós já chega junto. Tá bom? Fica com a paz do Senhor.